Caro torcedor, o nosso canal esportivo tem o apoio da Gráfica KP. Tudo em impressões e etiquetas tags para confecções, cartões e panfletos. Interessados? Fala com meu patrão Clayton, na rua Desembargador Praxedes, número 895 no Montes. O telefone de contato é o 3491 4396. Atendemos de segunda a sexta. Boa noite, Anderson. Boa noite. Boa noite. O time jogou bem, mas eu queria fazer a pergunta a você. Você ficou falando ali com o 9 da equipe do Atlético, o Rogerinho, como é o nome dele? E o Rogerinho mesmo, né? O Rogerinho, que foi ali, Anderson? Não, assim, ele deu uma entrada no Leandro, que já era uma entrada assim, muito arriscada, né? A gente que trabalha com futebol, que vive futebol constantemente, a gente sabe que é um jogo competitivo, que é um jogo disputado, mas algumas entradas, elas devem ser evitadas, né? Porque depois que acontece o pior, não adianta muito ir lá pedir desculpa no hospital, falar assim, poxa, eu fui mal, aí não adianta, entendeu? Então, tem coisas que são prudentes e outras não. Então, assim, um carrinho por trás que visa a bola, que mesmo que visa a bola, é sempre uma jogada muito arriscada. Então, o que o Leandro ficou muito chateado foi isso, né? E aí começaram a discutir, e eu fui falar com ele justamente isso. Falei assim, poxa, você está pedindo respeito, falando que é profissional, e aí você dá uma entrada dessa aqui, você pode prejudicar uma carreira profissional também, né? A gente respeita muito todos os atletas profissionais, são todos pessoas que defendem o seu ganha-pão para suas famílias de alguma forma. Então a gente respeita muito todos, mas tem algumas condutas que a gente tem que evitar, né? E o que eu falei com ele é isso, o respeito das palavras do Leandro, elas têm que ser também nas atitudes do jogador dentro de campo, para poder não criar uma situação de lesão, de uma fratura, de alguma coisa que é muito grave e às vezes prejudica muito a carreira de um atleta. Ô, Ederson, boa noite. Boa noite. Toda equipe do futebol joga por 3 pontos, né? Claro que é sempre bom jogar convencendo, tá? Mas o importante no final são os 3 pontos, é isso que importa. E aí eu queria lhe perguntar, independente do resultado, foi um jogo que te agradou? Eu queria que você fizesse uma análise da partida de hoje. Até os 20 minutos do primeiro tempo, sim. Dos 20 minutos até o final do primeiro tempo, não. A gente deu algumas oportunidades para a equipe do Atlético de poder chegar no nosso gol. Eles finalizaram, se eu não estou enganado, assim, umas 3 bolas dentro do gol, bolas perigosas. O segundo tempo, eu acho que a gente controlou muito, assim, acho que a gente teve... O que eu falo é o seguinte, gente, assim, nós ganhamos de 1-0 só, tá? Nós jogamos só para ganhar de 1? Não. Nós criamos boas e várias oportunidades para poder ganhar de muito mais. Então, assim, mesmo com 1-0, o segundo tempo, a gente quase não deixou o time deles chegar no nosso gol, e a gente conseguiu, né, criar boas situações para poder definir o jogo, né? Mas às vezes não acontece. Menos mal que a gente ainda tenha saído com os 3 pontos. Às vezes você faz um jogo, finaliza muito e não consegue resultado. A gente está numa situação que o resultado é importantíssimo, é fundamental. A gente está correndo atrás, tanto do campeonato estadual como do campeonato da Copa do Nordeste. Nós estamos sempre assim, numa certa desvantagem, tendo que recuperar algumas situações. Então, era importantíssimo e era um adversário direto. Eles estão com 6 pontos, podiam nos passar e numa situação que não dependesse nem mais da gente apenas, né? Então, a gente já cria uma situação interessante para poder buscar aí, quem sabe, as primeiras colocações, que é o nosso objetivo, é ser primeiro colocado, né? Não tem outro objetivo. E hoje a gente tem aí, talvez, a possibilidade de depender só da gente. Então, isso é fundamental numa competição. Anderson, boa noite. Boa noite. Quinta-feira você já tem Copa do Brasil pela frente, né? Vitória da Bahia no Castelão. E aí eu te pergunto, mantém o mesmo time? Você ainda vai rever algumas situações? E uma outra situação, Anderson, todos os teus jogadores que me deram entrevistas reclamaram do gramado do PV. Ou seja, você ainda tem a questão de você trabalhar a tua equipe com jogo em cima de jogo para tentar adaptá-los a essa maratona, tem que adaptar também agora o gramado? Gente, assim, eu acho que no Brasil a gente tem pouca consideração
ou pouca preocupação com uma das coisas que é o mais importante para um belo jogo. E eu estou falando assim, da mesma forma que nos prejudica o adversário também. Eles tiveram pelo menos umas 2 ou 3 boas bolas, que talvez se fosse um gramado melhor, eles poderiam ter definido de uma maneira diferente, eles poderiam ter vencido o jogo até. Então a questão do gramado é porque o jogo fica mais moroso mesmo, a bola vem, ela quica mais, é mais difícil de controlar, não é fácil, entendeu? Então, assim, não é desculpa para ninguém. Eu falei assim, nós fomos lá jogar com um campo em péssimas condições, que eu vi até depois uma entrevista do secretário falando lá que a drenagem é a melhor do Brasil, não sei o quê. Eu não sei se ele tem capacidade de poder visualizar grande parte dos campos que todos trabalham, que todos jogam, né? Acho que eles, claro, cada cidade, cada lugar tenta fazer o melhor possível, né? As dificuldades financeiras são enormes para várias prefeituras e tem outras prioridades também. Então, mas assim, eu acho que quem organiza o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil ou os campeonatos estaduais, tem que estar atento e preocupado com isso, gente. Isso é sinal de qualidade de jogo, né? Se fosse numa outra situação, podia ter sido um jogo melhor para as duas equipes. Ao invés de ser 1-0, ter sido 4-3, 5-3, sei lá, um placar diferente, porque as duas equipes criaram situações para poder finalizar. E aí a gente fica muito assim, será que faltou um pouquinho de competência para os atletas, ou foi realmente a qualidade do gramado que determinou em determinadas ações? Então a gente fica sempre na dúvida, né? Então, quando você tem um campo bom, é lógico que a chance de acerto é maior. Mas também não quero aqui ficar falando sobre isso, assim, porque é chato. Eu falo assim, a gente tem pouco pensamento naquilo que é importante. Nós precisamos ter um espetáculo bom e uma segurança para quem vai assistir ao jogo. É isso que são as preocupações maiores que a gente tem que ter. Nós temos que ter boas condições para os atletas trabalharem e boas condições para os espectadores acompanharem. Isso é fundamental. Como é fundamental que vocês tenham um espaço adequado para poder trabalhar, linhas de transmissão e tudo isso. Tudo é importante para que a coisa possa fluir. Anderson. Vitória é um adversário extremamente difícil, um adversário extremamente tradicional, é um grande clássico, sim, do futebol do Nordeste. Eu vi equipes maravilhosas. A equipe dele está vivendo um momento muito positivo. Eles conseguiram ganhar um Bavi depois de muito tempo. Então, eles estão bem organizados. O Geninho é um treinador muito experiente, sempre monta boas equipes, equipes que sabem argumentar o jogo. Ele é muito capaz de poder pensar essas equipes. Então, assim, é um confronto muito difícil que a gente tem pela frente, mas a gente conta muito com o nosso torcedor na quinta-feira, que a gente possa fazer uma grande festa, que a gente possa entusiasmar e energizar esses atletas. Dificilmente esse primeiro jogo vai ser ele pode definir completamente o confronto, né? Eu falo muito difícil, porque a tendência de um jogo muito equilibrado, mas é um passo fundamental para a equipe que quer buscar uma classificação na Copa do Brasil. Oi, Anderson, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Você falava em uma situação mais favorável no Campeonato Cearense após essa vitória de hoje. E, em cima disso, eu te pergunto, essa vitória, a primeira posição, mesmo que seja de forma momentânea, temporária, dá ao Ceará para os 2 próximos jogos pelo Campeonato Cearense uma certa tranquilidade, principalmente no jogo contra o Barbalha, que é fora de casa? O Ceará pode pensar em um outro resultado que não seja o da vitória, ou pelo último jogo, ser o clássico rei contra o Fortaleza, o Ceará entra com esse desejo de vitória, mesmo que seja lá em Barbalha essa partida na próxima rodada do Cearense? Gente, a gente pensa só nesse resultado, só na vitória. A gente só projeta e tenta fazer as coisas para poder buscar a vitória. Não tem outro resultado que nos agrade, entendeu? Assim, o que a gente, e mesmo quando a gente ganha, a gente está sempre buscando coisas que podem ser melhoradas. O jogo hoje foi bom, a gente conseguiu os 3 pontos, mas é claro
que tem ajustes a serem feitos, a gente vai continuar fazendo, isso ganhando, perdendo, empatando, a gente tem uma análise muito crítica. Então, assim, não adianta falar assim, porque ganhou, não, tá tudo certo. Não, perdeu, tá tudo errado. Não. A gente tira as coisas boas e as coisas ruins, tá? Então, a nossa preocupação sempre é colocar a melhor equipe possível que esteja disponível. Eu não sei se a gente tem condições de poder estar sempre com o principal time, né? Com o time que tem jogado mais, mas nós vamos fazer o possível para sempre ter uma equipe de muita qualidade, e é o Ceará que vai estar representado sempre. Boa noite, Anderson. Boa noite. O mundo do futebol, assim como a vida, dá voltas, né? Ano passado nós conversávamos aqui, Anderson, 10 jogos sem vencer. Hoje o Ceará são 13 partidas que não perde. Para você, a importância disso, você mostrar aí que o seu trabalho, né? 13 jogos agora, os jogos daqui para frente, os outros adversários vão querer quebrar essa invencibilidade. Claro, é o objetivo de todo mundo, e é claro que todo mundo que joga contra a gente quer vencer a equipe do Ceará. É importante, mas como eu falei, assim, é claro que são mundos diferentes. Você pega uma Série A, é uma competição extremamente difícil, muito complicada. As competições estaduais, elas têm tido um nível de dificuldade enorme, assim, porque as equipes, elas do interior, daqui, as equipes, né, tirando aí o Fortaleza e o Ceará, são equipes que elas já vêm jogadas para essa fase final, né? Elas já participaram de uma fase preliminar e elas vêm muito jogadas e muito bem preparadas. Então o desafio sempre é complicado, e a gente sabe disso, mas a gente tem conseguido, dentro das possibilidades, buscar o resultado. Acho que hoje, o jogo contra o Guarani de Sobral, a gente sofreu muito ali, assim, principalmente no segundo tempo, mas acho que hoje a gente já controlou melhor, já teve uma postura melhor, apesar de um placar magro, assim, né? Anderson, boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. O Rodrigão e Bergson foram jogadores que ficaram fora da relação do jogo de hoje, e o Luiz Otávio foi poupado. Já pensando na quinta-feira, esse trio aí? Obrigado. A questão do Bergson. O Bergson estava sendo relacionado quase todos os jogos e estava participando pouco, assim, né? Então, em determinado momento, a gente tem que tirar também para que ele possa fazer uma semana aberta de trabalho, fazer o trabalho de força, de potência que ele precisa fazer, sem estar envolvido. Por exemplo, hoje ele treinou muito, né? O Rodrigão é um aspecto de poder acelerar o processo, assim, da condição ideal para ele. A gente tem conversado muito sobre isso. Ele tem avançado muito, né, nessa questão, né? Então, a gente tem, dentro da nossa conversa, o melhor caminho foi esse, ele abrir mão um pouquinho dos jogos agora, se concentrar bem nessa preparação para estar ainda melhor quando retornar. O Luiz Otávio, não é questão de poupar, o Luiz Otávio teve um probleminha, acho que foi naquele jogo contra Guarani de Sobral, né? Que ele tomou uma pancada, uma pancada, mas que foi no músculo, é claro. Então, assim, ele sentiu ali só um incômodo, mas nada, não teve detecção de lesão nem nada. Então, a gente está observando o tempo todo para ver se ele já teria condição de poder participar hoje. Fizemos o treinamento na sexta-feira, ele se sentiu melhor, mas não ainda em condições de poder participar. Então, a gente teve que... a gente não pode arriscar ninguém nessa situação, né? Não é conveniente arriscar um atleta com esse tipo de relato. Anderson, boa noite. Boa noite. Eu perguntava aqui ao Samuel, o fato de ser um dia especial hoje para as mulheres, né, Dia Internacional da Mulher, a gente viu várias homenagens, tivemos o trio de arbitragem feminino, tivemos as gandulas. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessas ações e, para você, as mulheres da sua vida. Gente, uma coisa que eu acho, assim, que todo mundo tem como expectativa, né? Eu acho que a mulher, ela merece, assim, é claro, as homenagens, mas, acima de tudo, ela merece ser reconhecida pela sua capacidade. Possa ser na arbitragem. Eu não acho assim, hoje vamos fazer um trio diferente, né, um quarteto feminino para homenagear. Eu acho que elas merecem muito mais do que isso. Acho que elas merecem
serem avaliadas com critérios iguais aos homens, em todas as áreas. Então, elas precisam que a competência delas possa ser, de alguma forma, reconhecida. Eu acho que, assim, você fala de mulheres da minha vida, tanto a minha esposa, a minha filha, a minha mãe, as minhas irmãs, são pessoas assim, muito importantes, e a coisa que a gente mais luta para que elas possam ter, na verdade, as mesmas oportunidades. Eu olho para minha filha hoje e falo assim, o que eu quero para ela é que ela possa ser reconhecida como uma grande profissional, né? Ela é psicóloga, ela se dedicou muito para isso, e às vezes me incomoda também quando ela é tirada de alguma disputa, simplesmente porque é mulher. Isso não é cargo para mulher, isso mata, assim, eu acho que qualquer pessoa, entendeu? Então, eu acho que a competência, ela não pode ter gênero, entendeu? Tem que ter a competência de poder realmente ser capaz de executar bem e, quando for, de ser reconhecida e valorizada, né? Então, isso é fundamental. E as mulheres da minha vida são mulheres extremamente guerreiras, né? A minha esposa, que está há muito tempo passando por muitas dificuldades, a minha mãe, que sempre guerreou muito para poder me criar e criar meus irmãos com as dificuldades que nós tínhamos, assim, sempre, né? Não só ela, como meu pai também. Então, eu fico num misto assim, de homenagem, mas eu acho que elas merecem muito mais do que simplesmente homenagem. Assim. Eu acho que elas necessitam, e elas clamam principalmente, não é nem pela questão de igualdade, mas é pelo reconhecimento daquilo que elas realmente representam na nossa vida e na nossa sociedade. Anderson, foi mais uma vitória onde teve a participação direta no gol do Rafael Sobis, né? Ele vem de 3 gols no jogo contra o River, mais um gol hoje. Quem observa ele em campo percebe ele mais à vontade, em basicamente tudo, né? No toque de bola, na ação com seus companheiros. O que você pode dizer desse jogador que tem sido importante para o Ceará e nessas últimas 2 partidas importante também com gols? São atletas, eu falo assim, são atletas fora de série, assim, de um patamar que você fala assim, porque ele é tecnicamente capaz, mas é muito mais do que isso, entendeu? Eu vou te falar assim, é muito mais do que isso. Um atleta, para ser multivencedor, multicampeão como ele, é muito mais do que simplesmente a questão técnica. Um atleta como o Praz, não é só a questão técnica como goleiro. Eles têm pensamentos, eles têm uma cabeça vencedora, assim, né? Porque, na verdade, nós não somos um corpo que carrega uma cabeça, nós somos uma cabeça que carrega o corpo, né? Que comanda o nosso corpo todo. Então, a parte mental, a parte vencedora, a parte de ficar indignado com aquilo que está acontecendo, isso, para mim, é determinante para que esses atletas possam ter conquistado tanto na vida como eles conquistaram. Estou falando os 2 aqui, eu acho que são os 2 assim, mais... né? Tem outros no grupo, sabe? Ricardinho, e aí vai. Mas esses 2 estão chegando agora. Então, essa mentalidade é que a gente está sempre cobrando para que ela possa contaminar de uma maneira. Nós estamos falando no momento agora desse coronavírus, né? É isso mesmo, né? Covid-19, que está aí contaminando. Nós precisamos contaminar, na verdade, mais atletas para essa mentalidade, né, vencedora, que é do sacrifício, da dedicação, né, de estar com, às vezes, muita coisa resolvida na vida, mas ainda ter desejo, vontade, briga pelo resultado. Então, assim, isso é uma coisa muito importante, que, de alguma forma, eles passam para todos nós, né, de continuar persistindo, vencendo, que vale a pena o sacrifício, e isso é muito bacana de ver com atletas que já são muito realizados profissionalmente. São atletas que, se quisessem hoje não jogarem mais, assim, eu não quero mais, e nós teríamos um reconhecimento enorme, né, por tudo que eles já produziram e fizeram. Mas eles ainda querem mais. E isso para mim, é campeão, é show, assim. É esse tipo de pensamento que eu acho que precisa. Nós precisamos
contaminar ou contagiar mais os atletas que ainda têm uma grande caminhada pela frente. Beleza, gente? Um abraço. Caro torcedor do Fortaleza, Ceará e Ferroviário, aqui quem vos fala é Maurício Santos, repórter fotográfico e historiador de futebol, também conhecido como o rei dos pôsteres dos times campeões. Aos amigos tricolores e alvinegros interessados em adquirir um quadro com o pôster do clube do seu coração e expor na sua parede, nós somos a pessoa certa, pois temos todos os pôsteres do Fortaleza, Ceará e Ferroviário desde a sua origem e de qualquer time, principalmente das últimas conquistas, que são os pôsteres do Fortaleza, da Tríplice Coroa de campeão brasileiro da Série B 2018, do Cearense e do Nordestão 2019, do Ferroviário, campeão brasileiro da Série D 2018, do Ceará, bicampeão cearense 2017 e 2018 e do Nordestão invicto de 2015. Aos torcedores interessados por essas raridades, que são os pôsteres do Fortaleza, Ceará e Ferroviário e de qualquer time, você liga no 986162186, 986162186 e fala conosco, Maurício Santos. Esse número também é o nosso Zap e o nosso canal no YouTube e blog esportivo é Mal Retro Pôsteres.